Eu quero falar um pouquinho de Argentina. Depois de tensões com o presidente Lula e a vinda ao Brasil para um evento conservador, Javier Milei confirmou a presença na cúpula do G20. Eu quero conversar aqui com a Andrea Nelly, que vai trazer mais informações para a gente, e já nós vamos ouvir o nosso argentino também. E aí o presidente argentino enviou uma carta confirmando a presença. Como é que está esse movimento, hein, Anelli? Conta aí, bem-vindo. Pois é, Evandro, muito obrigado a você, boa tarde a você e a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente da Argentina, Javier Milei, confirmou sim nessa terça-feira que virá aqui ao Brasil nos dias 18 e 19 de novembro, ou seja, do mês que vem, para a participação da cúpula do G20, aquele grupo que reúne as maiores potências econômicas do mundo. Nessa ocasião, o presidente argentino, Javier Milei, vai ter também, possivelmente, uma reunião bilateral com Xi Jinping, que é o presidente da China, país que também... Puxa vida, perdemos ali a comunicação com o Andrea Nelly. Vamos passar um ramo aqui no Andrea Nelly, já a gente volta a conversar com ele, né? E por isso que já vamos retomar aqui a conversa com o nosso Gustavo Segré. Gustavo Segré, enquanto o Andrea Nelly está sendo iluminado ali para voltar a conversar conosco, gostaria de saber de você como que você avalia essa possibilidade de reaproximação. Ou a palavra não seria bem essa? Não sei se seria reaproximação, Evandro, mas tem uma justificativa política e geopolítica. A geopolítica primeira, as chances de assinarem o tratado entre a União Europeia e o Mercosul avança cada dia. Nas bambalinas, naquelas partes de trás dos palcos, é onde está sendo construído um acordo, inclusive muito praticamente e aceleradamente entre a diplomacia argentina e a brasileira, sobretudo. Lembrando que são os dois países mais importantes do Mercosul. Nós adiantamos que esse acordo seria assinado, sim, está sendo tracionado sobretudo pelo governo brasileiro e a Argentina está acompanhando nessa questão. Claro que diplomaticamente é uma coisa, são técnicos, politicamente já é um pouco diferente, mas a tentativa de uma aproximação pragmática entre os dois governos, se isso for possível, está tentando ser realizada. Eu não sei se vai ter uma reunião bilateral, pelas fontes que eu conversei da diplomacia argentina, isso não está sendo cogitado entre o presidente Milei e o presidente Lula, mas o fato de ter a chance de assinar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul é uma foto que nenhum dos presidentes gostaria de estar alheio, e por isso Milei confirmou a sua participação. Por outro lado, o Andrea Nelly estava comentando também, a perspectiva é que tenha uma reunião bilateral entre o Xi Jinping da China e o Milei, sobretudo porque no começo, devemos lembrar, o Milei falou que não faria negócios com partidos comunistas, só que o dinheiro pesou mais forte. O swap cambial que tem a China dentro das reservas internacionais do Banco Central argentino são muito grandes, são fortes. Então não dá para brigar nem com quem te compra, nem com quem te financia. E a China continua também comprando produtos argentinos. Então é uma sensação em que a conversa da campanha já passou, agora o Milei é presidente e qualquer coisa que possa ser dita no passado, que tenha que ser modificada, política à parte, será feita. Entre elas, a aproximação com o Brasil através do Lula e com a China através do Xi Jinping. Pois é, né, Gustavo Segré? O discurso vai até onde se mexe com o dinheiro. A partir do momento que se mexe com o dinheiro, o negócio começa a mudar de foco. Vamos retomar nossa conversa com a Andrea Nelly para a gente depois comentar mais com os nossos outros comentaristas. Vamos lá, Nelly, retome aí para a gente poder compreender tudo. Pois é, Evandro, até como dizia mesmo o Segré, estava ouvindo aí direto do estúdio, o presidente da Argentina, Javier Milei, ele tem prevista, sim, uma reunião bilateral com Xi Jinping. Essa reunião ainda não foi confirmada, na verdade, nem pela diplomacia argentina, nem pela diplomacia chinesa, mas existe a expectativa de que haja um encontro bilateral entre os dois, mesmo depois das diversas críticas que Javier Milei acabou fazendo ao governo chinês. Diferentemente do que deve acontecer com o governo brasileiro. O Palácio do Planalto ainda não confirma nenhum tipo de reunião bilateral do presidente Lula com Javier Milei, justamente porque há todo um desconforto entre os dois presidentes, principalmente desde o período eleitoral na Argentina, quando Javier Milei chamou Lula de corrupto e comunista. Desde então ele tentou uma reaproximação com o governo brasileiro, mandou carta
para o presidente Lula, também mandou recado através da chanceler Diana Mondino, mas o presidente Lula não cedeu, pelo menos até o momento. O presidente Lula que fez críticas também a Javier Milei, principalmente no mês de julho, quando houve aquela reunião do Mercosul e, na ocasião, não houve a presença de Javier Milei, que, por outro lado, preferiu logo depois, numa data bem próxima, participar de um evento conservador em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Desde então, a relação entre o presidente Lula e também Javier Milei continuou ainda mais estremecida e a expectativa é que, por conta dessa relação conturbada, não haja uma reunião bilateral entre os dois. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Ótimo trabalho para você aí em Brasília. Ô, Fábio Piperno, como é que você definiria a relação entre o presidente da República e o presidente argentino Javier Milei? Se é que dá para chamar de relação essa história. Você sabe uma coisa muito em voga hoje em dia, né? Quando, assim, pessoas próximas, às vezes até que formam um casal e tal, rompem esse relacionamento, um chega lá no Instagram e bloqueia o outro, né? Sim. Então, eles acabaram, de certa forma, se bloqueando. Eles deixaram de se seguir. Deixaram de se seguir. Pararam de dar likes um para o outro. E eu acho que, dificilmente vão acabar dando match em algum momento. Agora, uma pergunta, já que você está usando a relação das redes sociais. Mesmo com esse bloqueio, deixou de seguir, parou de compartilhar fotos juntos, mas eles continuam stalkeando um ao outro? Aí que tá o negócio. Aí... Tudo bem, então era um casal que se formou e tal, dos tempos lá de faculdade e tal, mas aí a turma toda resolveu marcar uma festa de formatura. E assim, a festa só se tornaria viável se todo mundo contribuísse. E aí? Aí os dois, pelo bem da festa, resolveram pagar. Agora o exemplo ficou claro. Eles vão se aturar. É óbvio que o presidente Lula, e não é de hoje, vem garantindo aí a cada encontro com os muitos líderes europeus que ele encontra, que o Brasil continua trabalhando, sim, para que se torne realidade o acordo União Europeia-Mercosul. Por mais que os céticos dissessem que isso teria se tornado uma missão impossível em algum momento, principalmente depois que o Macron falou que não queria. Mas o presidente do Brasil, justiça seja feita, ele sempre vem reafirmando esse desejo. E o Milei, que não é bobo, não é nada, tem uma economia que está, ao que tudo indica, num período extremamente recessivo, com a tendência de ter um crescimento negativo acima de 3% esse ano. Então, ele também precisa de algum fato novo. E no caso da China, que tem o dinheiro, que já é o maior parceiro da Argentina e do Brasil também, é óbvio que todo mundo quer fazer negócio com eles. E eu não ficaria surpreso se o Brasil, nesse encontro com o Xi Jinping, anunciasse a adesão à nova Rota da Seda. O que foi, Segré? Levante a mão, porque eu acho que o Piperno está certo nesse último comentário. O Brasil vai ter... Tudo indica que vai entrar na nova Rota da Seda da China. Não sei se isso é bom ou é ruim, mas que é o caminho que está tomando a diplomacia brasileira, de fato é. Mas tem uma vantagem em termos dessa presença da representante da União Europeia. Ela tem autonomia como para fazer uma aprovação geral desse acordo, sem a oposição do Macron. Então, por isso que é a importância. E nesse caso, obviamente... qualquer presidente, na época inclusive Bolsonaro e o Macri, tiveram esse mérito de fazer o acordo. Puxa vida, Segré, perdemos a comunicação contigo, travou ali no Segré. Fala aí, seu Alangani. Olha só, o presidente Lula, ele já perdoou algo muito maior do que o Milei. Né? O quê? Maior no sentido de uma briga muito maior, né? Não que a figura seja maior, que foi o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Né? Então, com ofensas lá no passado, né? Muito mais fortes, eu diria até que as do Milei, o presidente perdoou e não só perdoou, como colocou Geraldo Alckmin na vice-presidência da República. Então, perdoar o Milei, fazer as pazes com o Milei em nome de um pragmatismo comercial é absolutamente do jogo. Tem que ir nessa direção. Por quê? Porque os interesses entre Brasil e Argentina são maiores do que as picuinhas políticas, as divergências, as ofensas, os xingamentos, né? É do jogo.
tem eleição, determinado presidente apoia a oposição no outro país. Essas questões acontecem. Agora, na hora que você se torna presidente, isso vale para o Milei também, tem que prevalecer o pragmatismo comercial e econômico. Por quê? Porque Brasil e Argentina têm interesses comuns, como o Mercosul, como uma relação comercial intensa. A Argentina é o nosso terceiro parceiro comercial. Imagine se houvesse um rompimento, tanto de Brasil e Argentina, por questões ideológicas com a China. Colapsava o Brasil. Não dá para misturar o campo ideológico com o campo econômico comercial. O dinheiro, Evandro, ele é capaz de unir religiões, é capaz de unir ideologias diferentes, é a linguagem do dinheiro. Agora, Gustavo Segre, isso significa que Javier Milei queira ser perdoado por Lula? Não quer ser perdoado. Ele entende que não tem nada para ser perdoado. E da mesma maneira, eu lembro que conversei com o vice-chanceler argentino, Marcelo Sima, e propus, inclusive, na época que iam ter uma reunião, os presidentes na cúpula do Mercosul, na Assunção do Paraguai, agora recentemente. A proposta era por que os governos, através dos diplomáticos, não tentam fazer faz de conta que não aconteceu nada. Você, Lula, criticou e fez comentários muito ruins do Milei em termos de que não era democrático. Ele tratou de antidemocrático o Milei. É uma acusação muito grave. Pelo outro lado, o Milei também acusou ao presidente Lula de ser comunista, atacou inclusive a sua colocação como ex-presidiário, e isso, obviamente, nenhum dos dois está querendo o perdão do outro. Mas na diplomacia poderia tranquilamente dizer: nós somos locatários do poder, os países estão por cima das nossas ideologias. Vamos trabalhar para os países. Mas o Milei não tem nenhum interesse e nem perdeu perdão do Lula. Ele entende que os comentários dele são válidos até hoje. Não é perdão que ele quer, não. Ele quer só participar da reunião e pode participar. O G20 inclui a Argentina. E o presidente Lula, Zé, o que quer? A política externa do governo Lula está um pouco diferente, né, das outras políticas dos governos anteriores. E tem sido até pragmáticas, ao ponto da Venezuela se irritar. O procurador-geral lá disse que o presidente Lula é outro, é diferente, é até agente da CIA. Né? Houve ali umas palavras contrárias e tal, mas, diz que é opinião, mas para se ter uma ideia de que a Venezuela está incomodada. Nessa relação com a Argentina, ela é necessária. Me disse um assessor do Ministério de Relações Exteriores de que a pauta do Brasil é fazer a relação comercial com a Argentina, porque a Argentina precisa e o Brasil precisa muito. O Brasil, a Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil. Perde apenas para a China e Estados Unidos nas exportações do Brasil. China e Estados Unidos. Terceiro vem a Argentina, se não contar a União Europeia como um bloco total, que aí ela fica em terceiro lugar, né? Somando todos os países europeus. Então, a relação é forte e é a nossa vizinha, né? Então, o Brasil está ciente disso. Agora, a divergência com o Milei, me dizem aqui que é insuperável.